Registrar aqui a presença do nosso querido Pedrosa, presbítero Cante, Cante! Pedrosa. o pastor Reiner. Entre eles tem essa nomenclatura, Ialdins, né? Filhos de Ial, assim, o negócio virou assim perto de uma seita. Na minha opinião, virou uma seita. Eu respeito várias linhas de interpretação escatológica, várias. Respeito. Eu tenho a minha, os parceiros sabem, cada um tem uma divisão, um vai ser assim, o outro fala. Ninguém entra num consenso. A minha crítica contra o Romilson é essa tentativa dele, insistente, de achar uma data, de provar isso, de provar aquilo, bater o martelo, que é essa data. A minha questão com o Romilson é essa. As pessoas divergem. Eu, durante esses vários anos da minha vida, eu conheço figuras respeitadas no meio evangélico cristão e eles mesmos não têm uma posição fechada sobre a doutrina da vinda de Jesus. Me Escatologia, convidaram eles aqui não para uma live, batem eu estou aqui na live. exatamente. Mas essa tentativa do Romilson, com essa lozinha dele, isso daí não dá, não passa, não dá. É Bora, verdade. Pedrosa. Pedrosa, o barulho é no seu mesmo aí. Eu estou tirando o seu áudio aqui. Quando eu tiro o seu áudio, tem um barulho aí, um chiado. Não sei se é ventilador ligado, não sei o que é. Deixa eu desligar o ventilador. Deve ser o ventilador. Vê se melhorou. Tá com um pouco de chiado ainda. Mas pode falar, Pedrosa. Quando você parar de falar, aí ou você tira o seu áudio, eu tiro aqui para poder ficar Bom, legal. Vá. paz e graça aqui a grade, né? O pessoal que está aqui, o Reiner, o Ricardo, o Otto, o reverendo Reiner, muito obrigado, o Rafner, por ter me convidado a estar aqui com vocês. Eu concordo com o que o Ricardo falou sobre estas diferenças. Nós temos diferenças em linhas teológicas, mas o que a gente está concordando aqui nessa live é a defesa do evangelho, tá certo? O evangelho está sendo confrontado de alguma forma, a gente faz a nossa apologética em cima da defesa do evangelho. E o que seria a defesa do evangelho dentro de uma apologética? É confrontar tudo aquilo que confronta a ortodoxia das escrituras. Né? Quando você vê alguma coisa confrontando a ortodoxia das escrituras, seja na sua ortodoxia bíblica ou na sua ortodoxia litúrgica, aí você, né, faz que nem Paulo. Paulo, quando olhou Pedro não andando em conformidade com o evangelho, Gálatas 2, o que é que Paulo fez? Paulo se levantou e disse, bichinho, tu não está andando em conformidade com as escrituras não, bichinho. Vamos ver isso aí. Pode ler lá Gálatas 2. Tu não estás andando em conformidade com o evangelho, filho. Então, o apologeta, na realidade, ele não se conforma vendo o evangelho sendo confrontado. Então, quando você vê um negócio desse do Romilson, na realidade, o Romilson já errou 6 vezes e essa vai ser a 7ª vez que o Romilson vai errar. Eu tenho no meu canal 6 vídeos confrontando o Romilson de 6 tentativas de datar o retorno de Cristo, o arrebatamento, essas coisas todas. Tá aí no meu vídeo, na minha grade. Então, assim, Maravilha, Pedrosa. Sabe por quê? Porque vai ser 7. Ele falou que tinha 7 provas, 7 quedas. foi mesmo? Prepara Então, sábado, ser tranquilo, Pedrosa. Grava amanhã, outro. amanhã ele se prepare, porque amanhã eu vou fazer um 7º vídeo, tá certo? Com essa mesma proposta. Vai errar sempre, irmão. Vai errar sempre. Pronto. Bora aí, quem é que vai? Pode falar aí. Reiner, Ricardo, fique à vontade. Vamos. Olha, eu quero aproveitar aqui e dizer o seguinte: o pessoal está perguntando pela presença do Romilson, né? Romilson, eu mandei o convite para ele. Vários vídeos dele,
pelo menos os últimos vídeos, eu mandei lá no comentário e mandei o link da live. Obviamente, se por acaso ele entrar aqui no chat, estou aqui, eu boto aqui, disponibilizo o meu WhatsApp para ele mandar para mim uma mensagem, eu mando o link para ele entrar aqui, tá? O convite eu fiz, não só já em 2 vídeos, pelo menos 2 vídeos, eu convidando-o a estar aqui, como também mandei lá no canal dele. E algumas pessoas também que me acompanham mandaram, falando com ele sobre o convite para ele estar aqui, na verdade, com a gente. Se ele sumir, né? Se ele sumir, Otto sumir aqui, pelo menos um tem que sumir, né, gente? Senão vai ser vergonhoso demais, né? Pelo menos tem que sumir aqui. Eu irei, me chama que eu vou! Bora aí. Ricardo. Ô, Ricardo, Oi. vou te fazer uma pergunta. Será que o Edir Macedo vai subir também, Ricardo? Não, aí, não. Se o Edir Macedo for subir, eu não vou querer ir junto, não. Se Macedo for nessa do Romilson, eu falo, não, ainda bem que eu fico aqui mesmo. Eu vou de mão dada com o Chiquinho. Eu vou de mão dada. Rapaz, meu amor, um beijo pra tu, Chiquinho. O Macedo, ele já fez várias tentativas também, viu? Só que o Macedo, ele faz ali no mau caratismo mesmo. O tempo que eu fiquei na Universal, eu escutei ali umas 4 ou 5 vezes Macedo falando sobre a data da volta de Jesus. Ele já errou umas 3. Eu lembro que na virada para o ano 2000, a Universal estava em plena ascensão, ele encheu os cofres. Eu conheci amigo meu que vendeu casa, terreno, pediu conta no trabalho e tudo, porque ficou lá todo mundo na vigília lá, que ia ser na virada de ano. Todo mundo lá esperando Jesus voltar. Acabou a vigília 2 e pouco, 3 horas da manhã. Jesus não voltou. As contas a poupança do Bispo Macedo ficou recheada desse tamanho. O pessoal deu tudo e ele nessa mentira que Jesus viria no ano 2000. Tem muitas previsões, né? Inclusive, a minha avó, inclusive, era adventista, né? E ela dizia para mim sempre assim: o garoto, meu filho, está escrito na Bíblia, 1000 passará, não, 1000, não é? 1000 chegará, de 2000 não passará. Eu era garoto, já viu? Minha avó dizia direto. Já vi essa daí também. Minha avó me dizia direto, né? 1000 chegará, de 2000 não passará. E eu achava, como muita gente acreditava, aconteceu isso na virada do ano para o ano 1000, né? De 999 para 1000. Muita gente foi para as montanhas e venderam propriedades, outros deram propriedades, e não aconteceu nada. Muita gente ceifou a própria vida, inclusive, depois que nada aconteceu. Então, vira e mexe, existe esse tipo de equívoco e, em certa parte, charlatanismo também, como é o caso aí do cidadão citado pelo Ricardo, né? Não, me perdoe. Pode falar. Fique à vontade. O Macedo está ali, o prognóstico do Macedo, o último, é 2026. O último prognóstico do Macedo é 2026. Se Jesus vai voltar, segundo o Macedo, em 2026, por que essa insistência de arrecadação? O pessoal está dizendo aqui que o René já foi arrebatado. O René já foi? Não, já. Fica, nós 4, quem está no chat. Não, liga quem está no chat, quem está no chat ficou também aí, ó. Quem está no chat ficou. Não, eu fiquei chateado, rapaz. Eu me preparei todo e vai o Renner. Poxa. O Otto se caracterizou aí para ser arrebatado e ficou aí. O Renner já foi arrebatado, tá vendo, gente? Cadê? A galera não briga. Vai, continua aí, Ricardo. Vai.
Olha, meu Deus do céu. E segundo essas contas doidas do Romilson, que você até colocou, comentou no começo, então, segundo os cálculos do Romilson, seria o arrebatamento, como foi que ele falou mesmo, agora, e 2030... Porque o cálculo dele é esse, né? Que agora, 6 para 7 de abril de 2023, acontece o arrebatamento. Dentro da visão dispensacionalista, é o arrebatamento pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista. Tá? Porque o milênio igreja... começará na visão dispensacionalista, principalmente no meio pentecostal, começará depois dos 7 anos, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. Aí vem juízo das nações e inauguração do milênio. Então, Romilson Ferreira fez o cálculo que agora 2023, 6 de abril para 7 de abril de 2023, o arrebatamento, começa aí a grande tribulação, não é? E, rapaz, ele foi e voltou aí, ó. O pastor Renner foi e voltou do arrebatamento. Foi chance. O outro já está desesperado. Tranquilizemos, senhores, tranquilizemos. Foi alarme falso. O pessoal do chat já estava desesperado. O pastor Renner foi arrebatado ficando. O Macedo disse que é 2026. Romilson, 2023. Na realidade, essa construção, porque na realidade a escatologia é um terreno muito fértil. Para quem estuda escatologia, é um terreno muito fértil. Eu mesmo, eu gosto sempre de avisar as pessoas que vão entrar em curso de escatologia para tomar muito cuidado, porque existem vários ramos de interpretação escatológica. Não é isso, Reiner? Existem os ramos que são preteristas completos, preteristas parciais, amilenistas, dispensacionalistas, pós-milenista. Amilenistas. Amilenista, eu já falei. Tem também até o amilenismo. Tem até um dispensacionalismo revisado agora. Tem o histórico, tem uma série de... São subdivisões, na verdade. Na realidade, eu defendo um pensamento desde a patrística, né? Eu defendo o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo. Da seguinte forma, eu sou um pré-milenista histórico, pós-tribulacionista. É uma linguagem técnica para a gente explicar isso aqui, levaria assim um bom tempo. Mas eu acredito, dentro de uma construção teológica, na escatologia, que a igreja vai passar pela grande tribulação com base em textos sólidos. E até porque Jesus nunca falou de um arrebatamento secreto. Eu era, como bom assembleano que eu fui durante 30 anos, pré-tribulacionista. Agora, porque foi inculcado na minha mente de um arrebatamento secreto. Aí eu comecei a procurar esse arrebatamento secreto na fala de Jesus. Nunca vi. Eu queria até perguntar ao Reiner, que o Reiner é mestre em escatologia. Reiner, me explique aí onde é que está esse arrebatamento invisível, secreto da igreja. Explique para mim aí, mestre, pelo amor de Deus, que eu procurei... Olha, o Reiner, veja bem... Não, o Reiner não, o Rafner, não é você, Rafner. O Reiner é pós-tribulacionista que nem eu. Mas você consegue... Existem 2 textos que são utilizados, 2 textos principais utilizados pelos pré-tribulacionistas, principalmente, que é 1 Coríntios 15, 51, e a primeira epístola de Paulo também aos Tessalonicenses, capítulo 4, né? Aquela passagem que diz, na verdade, nem todos nós morreremos, mas seremos arrebatados, porque a trombeta soará, e após a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isso é 1 Tessalonicenses, né? Não, essa é 1 Tessalonicenses 4. E você tem também 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 51. Então, você tem... Esses 2 textos são os principais. Há quem acredite, por exemplo, se você olhar
a história, se você olhar pela aquela cronologia e você vê o arrebatamento de Enoque, ele se dá 700 anos antes do dilúvio. Alguém pega esses 700 anos e compara os 7 anos Já vi alguém falar para o sobre isso. arrebatamento da igreja. E tem uma passagem também, não lembro bem aonde agora, que diz assim, que venha, sai, povo, venha para o quarto e até que passe, é mais ou menos, estou parafraseando, até que passe a ira de Deus, isso, estou parafraseando. Então, tem textos que quem aplica essa visão dispensacionalista, principalmente, claro que dentro do dispensacionalismo existem as subdivisões, mas, basicamente, os textos principais, 1 Coríntios 15, 51, 52, por ali, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não lembro agora se é a partir do versículo 12 ou 13, em que o apóstolo Paulo escreve falando em um rapto, que, na verdade, o arrebatamento quer dizer um rapto, que é uma coisa que está aqui, e inclusive em 1 Coríntios 15, 51, por ali, 51, 52, 53, ele fala em um abrir e fechar de olhos. Isso significa 7 milésimos de um segundo. Eu bebi na mesma fonte que você, em uma teologia sistemática pentecostal, dispensacionalista, e muita coisa que hoje eu digo e repito, eu digo com base, mas claro que eu estudei também outras vertentes, outras... Isso também. A visão, por exemplo, você tem hoje a chamada escatologia consumada. Preterismo, né? Preterismo. Que é o preterismo. A escatologia consumada, ela vai dizer que todos esses eventos já ocorreram no ano 70 da era cristã. O templo cai, Jesus vem, arrebata alguns daquela época, no ano 70, tá? E ali ocorre o arrebatamento, enfim, ali ocorre a grande tribulação no ano 70. Quanto ao Apocalipse, você tem a visão também preterista, futurista, que é popular entre os dispensacionalistas, principalmente de linha pentecostal, que é o Apocalipse, a visão futurista. Até o capítulo 3, 4 já aconteceu, e daí em diante está acontecendo ou para acontecer. Você tem a visão preterista, que diz que tudo que está ali no Apocalipse... deixa eu só tirar aqui. Não, agora eu acho que é Reiner que está com um barulhinho aí. É Reiner mesmo. Eu tirei o som do Reiner aqui, viu, Reiner? Rapidinho. Você tem a visão do Apocalipse preterista, que tudo que está no Apocalipse já aconteceu, futurista, que é da visão que eu disse aqui, dispensacionalista, tá? Principalmente na linha pentecostal. Você tem a historicista, que, por exemplo, cada parte ali aconteceu em determinado momento da história. Estamos vivendo, segundo a linha historicista, a interpretação, estamos vivendo a igreja de Laodiceia, né? Então, aquelas 7 cartas às 7 igrejas, cada carta equivale a um período da história. Então, você tem ali a visão historicista e você tem também a idealista, o espiritualista, como eu gosto de chamar, que toda interpretação do Apocalipse é para ser aplicada no âmbito espiritual, não literalmente, né? Então, tem toda essa sopa como já foi dito aqui, existe... digamos assim, se você colocar 10 escatologistas juntos, 12 teses vão surgir. Justamente. Eu posso dar só uma adendo aqui, René? Rapidinho? Vá lá. Depois o René. Eu mudei a minha linha de interpretação. Gente, o René está com instabilidade na internet, tá? Não é arrebatamento, não. Por isso que ele não é que ele está indo e vindo, não, né? Ele está levando o pessoal dele aí, de carona. Eu mudei, vice, justamente nesse texto que você acabou de citar. Quando eu estava fazendo um curso de escatologia, que eu era pré-tribulacionista, né? E eu perguntei ao pastor, segundo esse texto aqui de 1 Coríntios, aí eu comecei a falar da minha cosmovisão sobre 1 Coríntios. Aí o pastor olhou para mim e disse assim, meu filho, veja só, me diga onde aparece a palavra arrebatamento nesse texto. O primeiro questionamento de 1 Coríntios. Aí eu disse, pastor, não aparece em nenhum momento a palavra arrebatamento. Aí ele me perguntou a segunda pergunta que me fez questionar 1 Coríntios. Aí ele perguntou assim,
Meu filho, qual é a preocupação do autor de Paulo em 1 Coríntios 15? É falar de arrebatamento ou falar da ressurreição? Aí eu fiz uma análise de 1 Coríntios e realmente eu constatei que 1 Coríntios, a preocupação de Paulo não é falar de arrebatamento, é de desmontar uma ideia da época de que a ressurreição não existia, ressurreição não era fato. Então toda a estrutura de 1 Coríntios 15 é para confrontar uma ideia dos essênios de que não haveria ressurreição. E Paulo mesmo diz no texto, ora, se os mortos não ressuscitam, é vã a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Permanecemos Acontece que o texto que chama atenção para quem defende a tese do arrebatamento é dizer, no abrir e fechar de olhos, seremos arrebatados. Eu vou chegar nesse texto aí. Uhum. Aí, quando eu chego em 1 Coríntios, capítulo 51, versículo 51, aí ele diz assim, olha, meu filho, dê uma olhada no texto. Jesus está falando sobre arrebatamento ali no texto ou sobre a velocidade que se dará a ressurreição e a transformação? Aí, quando eu fui para o texto e fui analisar o texto, realmente o texto está falando sobre a velocidade da ressurreição e a velocidade da transformação, nada referente a um arrebatamento. É só para mostrar que ressurreição é fato e que vai acontecer instantaneamente. E o terceiro ponto que quebrou de vez foi justamente quando ele disse assim, olha, o texto está dizendo assim, ó, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas no momento, ante a última trombeta. Aí ele me perguntou, ele me fez a pergunta, o professor me fez a pergunta, meu filho, se tem a última trombeta, então quer dizer que tem a primeira, para depois ter a última. Então, qual é a primeira trombeta? Aí eu fiquei olhando assim, eu digo, é mesmo, né? Porque o texto está dizendo ante a última trombeta. Então, se tem a última, tem que ter alguma coisa na frente dela para ela ser a última. É ou não é? Aí ele me remeteu a Apocalipse 11, quando fala da última trombeta, que é a 7ª trombeta. Apocalipse tem 7 trombetas. E na 7ª trombeta, quando o anjo toca a 7ª trombeta, há vozes de júbilo no céu, dizendo, digno é o Senhor, que conquistou todos os reinos. É uma zoada de júbilo, mostrando Cristo reinando, reinando para vencer. Então, assim, ele me remeteu, ele fez um link entre 1 Coríntios, capítulo 51, falando da última trombeta, com a 7ª trombeta do Apocalipse, que é a última. Então, se o apóstolo está dizendo que a ressurreição e a transformação do corpo vai acontecer no toque da última trombeta, então essa última trombeta é a 7ª do Apocalipse, que vai acontecer esses eventos aí. Então eu posso entender que o entendimento pós-tribulacionista tem mais sustentabilidade. E esse texto, ele me mostra claramente que o pós-tribulacionismo está descrito aí. O Paulo fala eu peguei o texto aqui para ser mais preciso, mais literal. O texto diz na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, claro, dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqui fala na voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, né? E com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aí ele fala aqui, ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos,
seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, percebam que aqui, nesse texto, apresento duas categorias: os que já dormem no Senhor, os que já morreram, e os que estiverem vivos. Por isso que levou Paulo a escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses, dizendo que o pessoal estava começando a parar de trabalhar. Começou aí Paulo diz: se você não quer trabalhar, que não coma. Quem não quer trabalhar, que não coma. Não é bem assim como vocês estão pensando. Não se deixe mover por coisas como epístolas como essa que eu escrevo, não se deixe levar, porque primeiro vai se manifestar o filho da perdição, e ele vai trazendo aquele texto ali. Pois bem. Apostasia, né? Apostasia, parará. Então, vejamos. Você tem um texto aqui que dá a parecer, inclusive o pessoal de Tessalônica, o pessoal ficou empavorosa, porque, poxa, nós os que ficarmos vivos, então Paulo traz, eles entenderam que Paulo estava falando que já era naquela época, e começaram a largar empregos, como eu já disse, tá vendendo as coisas e por aí se vai. Então, o que acontece? É muito delicado você pegar um único texto isolado e se você não fizer essa ligação. O que eu digo, inclusive, eu dei no curso de escatologia, eu falei, gente, não fique se prendendo a essas coisas. Para mim, pouco importa se é antes, se é depois, se é no meio. O que me importa é que Jesus vem. Que vem para isso, que vai para aquilo, que vai. Porque, primeiro, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é que sabe o dia, a hora. Eu não sei o dia de amanhã, não sei se eu vou amanhecer vivo. Eu estou lá me preocupando em discutir, debater. E tem muita gente perdendo a fé, porque o Romilson Ferreira é um dos que contribuem para que muitas pessoas incautas, indoutas, neófitas, percam a fé, porque não vai ter arrebatamento nenhum, e essas pessoas acabam abandonando a fé por conta de um elemento desse, que não sabe de nada e fica se arvorando aí a ser um revelador. É ele, a Nadir, o Chico da Federal, e botar tudo na mesma panela, não dá nada. E outros que comercializam com isso, porque a ideia do arrebatamento vende muito e arrecada muito. Porque a pessoa diz assim, para que você vai comprar propriedade nenhuma? Para que você vai pegar seu dinheiro para comprar uma casa, um carro novo? Se Jesus estava... Mas eles compram. Vide aí o seu antigo chefe, Ailton José Alves de Pernambuco, pastor-presidente da Assembleia de Deus em Pernambuco. Tem fazendas, carro de luxo, apartamento de cobertura, e por aí se vai, eles compram. Agora o pobre coitado não investe nem na saúde, porque eles dizem que a iminência de Jesus voltar. Ora, gente, para com isso, né? Para com isso. O Senhor sabe todas as coisas quando vai ser. Então, tem gente que se desespera, vende casa, pega o dinheirinho ali contado, ao invés de aplicar, até para passear com a família, comprar uma propriedade, alguma coisa, dá tudo na igreja, retroalimentando o sistema caído e corrompido, e achando que está investindo no reino de Deus. Aí é que está o problema. Não é isso, Ricardo? Ricardo perdeu... Quanto foi, Ricardo, que tu perdeu para a Universal? Quase 2 milhões de reais. Eu só queria 20 mil. 1,5 milhão de reais e mais aí em torno de 70 mil e poucos dólares. Eu só queria 10 mil dólares. Tá vendo aí? O povo gosta. O povo gosta. Pastor, essas coisas para eles sempre foram pretexto, né? Eles sempre vão achar um jeito, uma campanha, uma data, um porquê que você não deve. Eu lembro. Eles sempre falam o porquê que você não deve se preocupar com as coisas. Eu lembro que quando construiu o Templo de Salomão, o Macedo com o Romualdo falando quantos anos ia durar aquelas colunas. Não, a gente está fazendo um negócio aqui, porque essa coluna aí vai aí durar de 150 a 200 anos. Daí um olhou para a cara do outro assim,
Ah, então até Jesus voltar, elas estão aí ainda, né? Daí um olhou para a cara do outro assim. Eu sei quando o Macedo dá risada porque ele achou algo engraçado, e eu sei quando o Macedo dá risada de deboche. Ele falou de Jesus voltar, mas deu aquela risada de deboche. Quer dizer, nem ele acredita. E isso é uma das coisas que eles mais põem o pavor nas pessoas lá dentro. Eu É queria, eu verdade. queria, eu Marcão, queria. só rapidamente agradecer a Marcão aí, o superchat, né? Sou ateu, mas admiro muito o trabalho de você, Rafino. Muito obrigado aí, Marcão. Marcão, falei aí, um grande abraço para você. Pronto, pode falar aí, Pedrosa. Eu só para dar um norte aqui, a questão do Romilson e outros tantos que a gente tá debatendo aqui, é a questão do terrorismo psicológico. Eu acredito, não é Reiner, eu acredito que o Romilson e essa patota que trabalha com essa questão da volta de Jesus eminente, aquela coisa toda, é para causar terrorismo psicológico na mente das pessoas. Não é isso, pastor Reiner? Não, exatamente. Peço perdão aí, gente, estou uma conexão horrorosa aqui. É só mexer no StreamYard que acontece isso. Eu não sei explicar o porquê. Mas já no celular parece que tá melhor, né? Tá melhor? Tá melhor. Tá melhor. Então vamos lá. O que acontece, amados? Eu não sei se vocês já perceberam, né? Tão grande, né? Quão grande é esse terrorismo, essa manipulação que esses falsos líderes eles promovem no meio aí das pessoas, né? Desses ajuntamentos, que você percebe que esse movimento ele é novo. Esse movimento aí dessa turma do Romilson é algo, se for olhar bem recente, bem novo, Não né? tem 10 anos, não tem 10 anos. Não tem 10 anos. E você observa aí a forma deles tratarem as coisas, né, dentro aí né, do que tange o evangelho. Você observa que realmente são pessoas que estão com a mente já cauterizada, eles não conseguem analisar nada que seja fora ali do padrão, né? Dos limites ali que foram impostos ali por Romilson e Companhia Limitada. Olha para você ver, vocês com certeza já viram algum comentário dessa turma, né? Que você vê todos falam a mesma coisa, todos têm o mesmo padrão de pensamento, as respostas são as mesmas coisas, as falas são as mesmas coisas, sempre batendo naquela questão do nome, né? Sempre batendo nessa questão né? E com aquela pegada legalista. Então, vamos dizer, vai ser salvo quem preservar, quem conhecer, quem verbalizar o nome. Isso aí é fruto, né, de mentes aí que foram trabalhadas, foram idiotizadas por essa vertente nova religiosa, tá certo? Que não vamos dizer, é um outro evangelho, ou seja, não é nada de novo, né? É o mais do mesmo para o pior, né? Infelizmente é assim. Então são pessoas, vamos dizer, é o The Walking Dead evangélico, né? É essa turma aí. Pessoal, quem está acompanhando aqui, tanto ao vivo quanto no gravado, depois eu vou deixar na descrição os links dos canais dos companheiros aqui, tá? Professor Otto Borges, o Ricardo Costa, do canal Segunda Opinião Ricardo Costa, também do Pedrosa e do Pastor Reiner, desse modelo oficial. Eu vou deixar tudo na descrição, tá bem? Então, pessoal, quem ainda porventura não for inscrito, o pessoal pode, inclusive, aqui, que é Otto, Ricardo, Reiner, Pedrosa, já pode, inclusive, no chat, quiser disponibilizar aí o link dos vossos canais, fiquem à vontade. Pois não, quem ia falar agora é Pedrosa, não sei, Ricardo, Eu Otto. só queria dar um norte aqui, Reiner, ao pessoal, visto que eu combato o Romilson Ferreira desde 2015. Eu tenho vídeos aqui no meu canal desde 2015 combatendo o Romilson Ferreira. Eu tenho um monte de vídeos combatendo o Romilson Ferreira. O que é que eu queria dar um norte aqui? É que, como o Reiner falou, esse movimento do Romilson é recente, não tem 10 anos, e já se esfacelou.
Tá entendendo? Existem agora 3 vertentes do movimento que o Romilson criou. A Atalaia de Iau, os Ialdins, que são os Ialdins, Atalaia de Iau, os seguidores de Iau, tá entendendo? São 3, e o outro eu me esqueci, me fugiu da memória agora, mas esse movimento do Romilson, que não tem 10 anos, já se esfacelou em 3 células. E outra, tem uma célula que está brigando com o Romilson na justiça, por causa de direitos autorais. Depois vocês procuram aí com bastante... para você ver como é essa questão. E outra, o movimento do Romilson, que se intitula Os Seguidores de Iau, ele tem uma pegada judaizante. Não tão judaizante, porque eles não usam elementos judaicos, tá certo? A proposta desse movimento aí é só para a questão escatológica. O Romilson, na sua teologia, ele descarta completamente alguns textos, alguns livros da Bíblia, principalmente o Evangelho de João. Ele diz que o Evangelho de João é herético, porque existem informações no livro de João que vão contradizer. Então, se vão contradizer a teologia, nada mais justo na mentalidade do Romilson de declarar o livro herético, né? Porque eles não vão conseguir tirar do livro. O livro está lá. Mas como algumas coisas no livro confrontam a teologia do Romilson, o que é que o Romilson fez? Não, esse livro é herético. E lá? Para tirar a perspectiva das pessoas. Se você for ler o livro, tem algumas falas de Jesus no livro que confrontam a teologia do Romilson. Eu precisaria de tempo para explicar isso aqui. Mas resumindo aqui, esse movimento segue uma pegada judaizante, ok? Na década de 70, surgiu os Testemunhas de Yehoshua. Depois foram os Testemunhas de Yahoshua. Era Yehoshua, era Yahoshua. E depois começou essa febre do nome de Jesus. Tem vídeos antigos aí na internet falando de debate sobre essa questão do nome de Jesus, que o nome de Jesus está errado, e que Jesus é do grego e significa porco, e aquela coisa toda. Então, virou uma febre. Virou uma febre. Então, desde a década de 70 para cá, aconteceu uma explosão de movimentos judaizantes aparecendo. Testemunhas de Iau, Testemunhas de Yehoshua, Testemunhas de Yahoshua, sempre na questão do nome, como o Reiner falou. É só para a gente dar um norte aqui no debate. Só um detalhe, só um breve detalhe aqui. Pedrosa, ele disse muito bem, já está na terceira, vamos dizer, já está no terceiro entendimento do que é o nome certo. Então, nas 2 vezes anteriores, né, se Iau viesse para buscar, essa turma ia ficar, porque eles estariam ali defasados com o que seria o nome verdadeiro. Entendeu? Então, acho que foi até bom o Romilson ter errado esses arrebatamentos anteriores aí, viu? E na vez anterior, aí eu perguntei ao Romilson no vídeo que eu fiz, eu digo, Romilson, quem é que vai subir? Vai subir você? Vai subir a outra turma que saiu de você ou a turma da esquerda? Eu não sei. Olha, já que ele tem tanta coisa a subir, o Elon Musk está precisando de gente corajosa para mandar para Marte. Com certeza ele vai. Mas assim, eu que sou da turma que, mais ou menos, que iniciou essas coisas, assim, a respeito de sensacionalismo, eu sendo adventista, reconheço algumas coisas que, às vezes, alguns pastores e pregadores nossos utilizam de sensacionalismo e acabam exagerando em algumas coisas. E também reconheço, falando em alguns outros sentidos, de que existe certo terrorismo na urgência da volta de Jesus. Esse terrorismo, eu sou um pregador da minha igreja também, mas eu não faço essa mesma coisa que alguns pregadores meus, alguns pastores fazem,
com essa ânsia de ficar falando Jesus vai voltar amanhã, daqui a pouco e tudo mais. Não concordo com isso. É uma eminência constante disso aí. Eu também sou um estudioso a respeito da escatologia e enquanto vocês falavam, eu queria entrar para falar assim, mas e esse texto aqui, rapaz? Agora eu vou aproveitar, vou falar dele. Já que a gente tem que esperar a hora de subir, eu já estou pronto, né? Então vamos ver aqui. Um dos textos que sempre eu sou confrontado, às vezes quando alguma pessoa, eu vou subir na vassoura da pastora Nadir. Eita, Nadir, eu lhe amo, um beijo. Ai. Bom, um dos textos que eu sempre ouvi das pessoas falando a respeito de arrebatamento, eu ouvi aqui, no caso, o Pedrosa falando, e eu nunca li esses textos que vocês disseram, e de outra forma eu não sei isso, porque eu ficava pensando assim, eu sei da opinião aqui de boa parte dos queridos que estão aqui conosco na live, fazendo a live com você aqui, eu fico pensando, só tem duas possibilidades para a leitura daqueles textos que nós já mencionamos aqui, que seja em 1 Tessalonicenses ou em 1 Coríntios 15. Só tem duas possibilidades. Ou aquele fato já aconteceu no ano 70, ou aquele fato vai acontecer ainda. Porque tem uma questão, os mortos ressuscitam. E eu não consigo ver. Então, agora, antes um pouquinho, os mortos têm que levantar-se. Os mortos têm que se levantar, Romilson. E esse é um dos... Viu, Rafner? E esse é um dos grandes dilemas do preterismo completo, porque tem o preterismo parcial e o preterismo radical. É um dos grandes dilemas do preterismo radical é mostrar cadê os mortos que ressuscitaram se Jesus voltou no ano 70. Cadê os mortos? Esse é um grande dilema. Tá certo? E outra, o Rafner, que deu aula de escatologia, e o Rafner é mestre nessa área, eu não sou. O Rafner sabe o que é paralelismo. Paralelismo são textos paralelos que parecem a mesma coisa. Então, quando o Rafner citou 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16, quando está falando ali sobre a volta de Jesus Cristo e o arrebatamento, aquele texto ali é paralelo, semelhante a Mateus 24, versículo 31. Porque o texto lá em 1 Tessalônica está dizendo assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Quando você vai ler... Aí que eu gostaria de mencionar, Pedrosa, que é interessante. Se é secreto, alarido, voz de arcanjo... Sem falar a questão de, se nós olharmos para outros eventos escatológicos envolvidos, como Pedro diz que os céus se desfarão, se incendiarão e se enrolarão como pergaminho, então Mateus acaba 24. Criando mais elementos escatológicos para isso. É lógico que nós aqui estamos passando para você que está assistindo aí, meu querido, um pouquinho dos detalhes, mas nós não vamos ficar se matando aqui. Qual visão tá certo, qual tá errado, que não tá? Não, é só... Porque senão a gente treta entre nós e não contra o Romilson. Como você citou esse texto aí de Pedro, quando fala dos elementos, aquela coisa toda, a gente remete a Mateus 24 também, o versículo que você leu, é um paralelo com Mateus 24, versículo 29. Diz assim, o versículo 29 30. Diz assim... o versículo 29 diz assim... Para falar sobre os elementos que ele falou, no versículo 29 de Mateus 24 diz assim, logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas do céu cairão, e as potências do céu serão abaladas. É o texto que ele leu em 1 Pedro. Está entendendo? Aí segue-se o versículo 30. A gente está vendo eventos acontecendo após a tribulação daqueles dias. É o texto que está dizendo. Então, após a tribulação daqueles dias, a gente vê uma calamidade universal, que ele falou aqui agora, e depois a gente vê no versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e as tribos da terra se lamentarão, vendo o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aí eu vou usar o paralelismo do Rafner, quando ele citou 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que estava justamente no versículo de número 31, né? O versículo 4, capítulo 4, 16, diz assim, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus.
Não é isso? Voz de arcanjo, trombeta de Deus. E o versículo 31 de Mateus 24 diz assim: então enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, as quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos. Aí vai apontar para cima agora, de uma a outra extremidade do céu. Jesus vem aonde? Em 1 Tessalonicenses 4. Nos ares, no céu, na expansão. Está entendendo? E no versículo 31 de Mateus 24 diz o quê? E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, aquela trombeta que está lá em 1 Tessalonicenses, reunirão seus escolhidos de uma a outra extremidade do céu. Para encerrar, versículo 29, a grande tribulação. Versículo de número 30, o retorno de Jesus. E o versículo de número 31, o arrebatamento dos eleitos. É desse jeito que eu vejo os eventos escatológicos que eu defendo. Concordo, nesse ponto aí, eu concordo com você em gênero, número e grau, porque é a minha maneira de enxergar o texto desse modo. Isso. Mas só que um dos textos que, às vezes, são mencionados, eu sei que o reverendo Hafner é um mestre da parada aqui, mas eu só vou perguntar aqui como um bom aprendiz. Se eu estiver errado, viu, reverendo? O senhor me corrija se eu estiver errado aí. Eu estou ouvindo aqui, acompanhando o chat também, mas estou ouvindo vocês. Pode ir aí que eu estou... Eu, como um bom aprendiz, que todo professor tem que ser, antes de mais nada, um aprendiz. Né? Se não sabe, aprende. Mas um dos textos que eu ouvi, assim, a respeito de arrebatamento, que é o texto praticamente base desse texto, seria Mateus 24. Mateus 24 apresenta o versículo 40 e 41. Todas as vezes que eu ouvi alguém dizendo a respeito de arrebatamento, foi esse texto. Aliás, usou esse texto. Aqui a relação lá do nome arrebatamento, que é o rapto de levar, lá como o reverendo Hafner já comentou, ele fica assim meio dúbio a interpretação, exatamente porque o texto já está falando que eventos acontecem para que isso surja. Mas o texto aparece assim: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. E 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Isso faz, então, o entendimento do arrebatamento, de certa forma, secreto. Eu achei interessante porque o Romilson parece que é o pai de uma doutrina nova, uma doutrina assim a respeito de um arrebatamento que tem data para acontecer, coisa que não acontecia, né? Dá a impressão, para mim, né, a minha visão. Porque, por exemplo, eu conheço outros religiosos, como os Testemunhos de Jeová, e eu não me nego porque a minha fé adventista tem o William Miller, ou Guilherme Miller, como um dos seus pregadores para o retorno de Jesus. Tem Samuel Snow, que foi um dos representantes do entendimento a respeito de como vamos entender esse pensamento a respeito de Daniel 8,14. Daniel 8,14, na visão de Guilherme Miller, junto com Samuel Snow, era que o evento que deveria acontecer era na Terra, porque seria a purificação da Terra. E sendo essa purificação da Terra, com a contagem do tempo, desde a ordem de restaurar Jerusalém, até que viesse, então, ungindo o príncipe e tudo mais que tem a ver com a profecia, passados os 490 anos específicos para o povo de Israel, depois de que houvesse, então, o período em que Israel deixasse de ser o mensageiro de Deus e agora o Israel espiritual assumisse isso, chegariam à data de 1843. Mas Samuel Snow faz uma leitura e fala, não. É outubro de 1844, 22 de outubro. E assim marca-se a data do retorno de Jesus. Eu falei aqui com meus irmãos adventistas, os primeiros lá, que não eram adventistas do 7º dia, mas eram adventistas, eles fizeram roupas de ascensão como eu. Eles usaram roupa de ascensão, subiram na rocha, que até hoje está lá como um lembrete, inclusive faz parte do histórico dos adventistas do 7º dia. Os históricos dos adventistas. Nós mesmos colocamos lá como um monumento histórico dos adventistas do 7º dia para lembrar de que isso aconteceu. Então, marcaram datas, trabalharam com isso,
os adventistas, depois disso, nunca mais mexeram com isso. Mas os nossos colegas Testemunhos de Jeová já trabalharam com a ideia de 1914. Foi. Em 1914, nós sabemos o que aconteceu nessa época maravilhosa. Aconteceu um evento da Primeira Guerra Mundial. Esse evento, eles não estavam nem em visão que isso aconteceria, né? Mas isso aconteceu e deu assim uma força para o entendimento deles de que, então, os 144 mil seriam selados e, enfim, Abraão voltaria, tanto é que eles construíram a casa de Abraão, a casa de João Batista, a casa da galera toda. A casa dos Preparou príncipes, né? a turma. A casa Sempre dos tem príncipes. din-din envolvido, sempre tem, reverendo. Sempre tem alguém que vai gastar um din-din para fazer uma coisa que ninguém vai usar. Ou Olha, então só os donos. Tudo isso aí gera muito dinheiro, né? Todos esses livros e previsões, volto a dizer, que tudo isso confunde mais do que explica, gente. Nós estamos aqui, para quem não sabe, está chegando na live agora, aguardando o arrebatamento de Romilson. Com certeza. Ele disse que vai, vou colocar para quem chegou depois, tá aqui, ó, só o início da fala dele. Meus irmãos, nesse vídeo que eu vou estar gravando agora, eu quero mostrar 7 provas de que Yahshua vai voltar em 2030. São 7 provas que mostram que Yahshua vai voltar em 2030 e o arrebatamento vai acontecer agora em abril. Para ser mais preciso, no dia 15 de Nissan em Israel. Aqui no Brasil vai ser 6 para o dia 7 de abril. Então vou estar usando. Aqui no Brasil vai ser do dia 6 para o dia 7 de abril, ele diz, né? Tá chegando, então reverendo. Está chegando meia-noite. Ele falou do dia 6 para o dia 7 de abril de 2023. O arrebatamento da igreja. Chegando meia-noite. Que já é a Estou aqui na ardente expectativa. Então, para o leigo, atenção, vocês que não têm, digamos assim, vocês que não têm uma profundidade, ninguém é obrigado a ter, é melhor não se deixar confundir com essas coisas, tá? Isso. Porque não explica nada, acaba você ficando confusa. O que eu gosto de pegar é Atos dos Apóstolos, capítulo 16, quando o carcereiro pergunta: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? E o apóstolo Paulo ali com Silas, eles dão a resposta: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Acabou. Então, essas coisas de discussões, deixa só quem realmente tem essa aptidão, para a teologia, que não vai se deixar. Porque nem todo mundo consegue comer peixe sem se engasgar com espinhas, tá? Mas já tem gente que tem habilidade para isso. Então, se eu for falar aqui de textos pseudepigráficos, de interpolações, erros de tradução, transliteração, que também muito você foge do original, textos que, se você pega um texto, linka com outro, mas aquele texto linkado é uma interpolação, um texto tardio, porque, gente, as escrituras que nós temos hoje, a Bíblia, ela não é a original, porque os originais que são os autógrafos, tá? Que é aquele que saiu do fundo, não existe mais. O que existe são cópias de cópias e fragmentos, que você tem ali o Códice Sinaítico, o Códice Bizantino, o Códice Alexandrino, você tem o Códice, e por aí se vai, que pegaram partes, inclusive o Evangelho de João. E ainda mal traduzidos. Copistas que acrescentaram alguma coisa, ou seja, eu não dependo da Bíblia. Atenção, preste atenção. A Bíblia, para mim, é um mapa só, que aponta para um tesouro que eu já encontrei, ou ele me encontrou. Então, se alguém pegar para mim, não, que aqui tem um erro, não está me dizendo nada, porque a minha fé precede a minha primeira leitura da primeira página da Bíblia. A minha fé, o autor da minha fé me deu antes de eu conhecer, eu não conhecia absolutamente nada de Bíblia, quando ele se revelou para mim. Então, se qualquer um pegar a Bíblia, vou lhe mostrar que a Bíblia tem contradição, que tem, querido, não está me dizendo nada. Não está
está me dizendo nada. É a mesma coisa que você pegar um mapa mal desenhado, por exemplo, ou desenhado à mão, e alguém disser, esse mapa está errado. Aí eu digo assim, sim, com todo o erro que está no mapa, eu encontrei onde eu queria chegar. Acabou. Então, para mim, o mapa acabou. Mas é Então, até interessante, reverendo, um ponto, por exemplo, ainda que a Bíblia, que a gente comentando isso a respeito, nós temos uma ciência que trata desse assunto, que é a ciência da crítica textual, é uma ciência. Isso. Essa ciência, ela trabalha dentro da área da história também. Então, em um momento que eu estive na universidade, eu fui confrontado por um professor que disse o seguinte, o Evangelho de Judas, porque eu estava na universidade nessa época, ele tem muito valor, mais valor histórico do que todos os outros evangelhos que fazem parte do texto bíblico. O que o reverendo está falando não é dizer assim, ó, ele não está desvalorizando o texto bíblico, ele não está fazendo isso. Ele não está. Não é igual o meu professor que falou, não, o evangelho de Judas é verdade. Eu não defendo. O que eu critico é a bibliolatria. É você idolatrar a Bíblia como um livro. Tem gente que abre no Salmo 91, acho que está protegendo a casa. Isso aí tá não lá, existe. A Bíblia, para mim, olha o que disse o salmista Davi, né? Que ele gravei no meu coração, né? A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Então, a verdade, a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, encarnado, é o Cristo, que é meu Redentor. Essas discussões no campo teológico, que aí você vai partir pela área da exegese, da hermenêutica, da exegese, quando você coloca no texto, insere no texto alguma coisa, isso tudo, para mim, eu gosto, mas fica no campo do mero debate, porque para o leigo, para as pessoas que não têm o dom, não têm essa coisa de entender e de saber separar as coisas, acaba se confundindo. Ela não vai saber. Até comento, reverendo, o seguinte, quando eu entrei no teológico, o pessoal disse o seguinte, existem dois tipos de teologia, a boa e a ruim. E uma outra coisa que ele comentou, ele disse o seguinte, a teologia é a ciência que estuda a percepção humana a respeito de Deus e a experiência de humanos que viveram no período do passado, que a Escritura demonstra, através da experiência deles, o que eles entenderam a respeito de Deus. A Bíblia não é, e isso eu posso afirmar com toda certeza, não é 100% o que Deus pensa, porque a mente de Deus é mais difusa, superior, inalcançável, incompreensível. Deus é superior a tudo isso que nós estamos falando. Então, como o reverendo está dizendo, existe uma ciência que defende isso. É verdade. Por exemplo, eu defendi a ciência da validade histórica da Bíblia utilizando essa exatamente porque, por exemplo, o Alexandre o Grande, sabe quantos anos depois da vida dele os documentos registram a sua história? 500 anos depois dele. Segundo a história, você não pode respeitar um documento que tenha mais de 100 anos, porque as pessoas que viveram ali já morreram, não tem ninguém para contestar. Mas os evangelhos, que eles dizem, não, foi feito no ano 90, não sei o quê, o mais recente seria o ano 60. Maravilha. Só que esses documentos, embora cheio desses problemas, que como o reverendo Hafner falou, ainda assim, o Novo Testamento é o livro antigo que tem mais documentos históricos a favor dele do que qualquer outra história já contada para nós, que é reconhecida historicamente. Eu acabei de falar, Alexandre o Grande de um lado e a Bíblia do outro. Nosso livro, embora tenha tudo isso que o reverendo falou, ainda tem mais validade histórica do que o próprio Alexandre o Grande, do que outras histórias que nós conhecemos por aí, que são denominadas como verdade. Ninguém sabe ao certo se Sócrates existiu ou não existiu, mas a história valida que sim. E muita gente fala assim, não, Jesus não existiu, é obra da criação dos romanos. Tá bom, é porque tinha lá Apolônio, então eles pegaram do Apolônio, construíram a figura de Jesus. Jesus, quando você olha o texto e lê ele,
ele é muito judeu, mas é judeu com força, certo? A natureza dele é de alguém que viveu no primeiro século. A maneira como ele se expressa, como os rabinos da época. Então, a construção histórica de um livro, você consegue enxergar no texto dele. Ele tem, sim, as suas fraquezas, mas a mensagem principal do Evangelho, ou de toda a história bíblica, desde o Gênesis até o Apocalipse, ela permanece intacta e, como disse o reverendo Hafner, ela é suficiente para me dar garantia do que eu preciso, que é, se tivesse sobrado só esse texto aí dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, reverendo, para mim já estava ótimo, porque a salvação é só isso mesmo. Esse pessoal que faz essas doutrinas aí, eles sempre criam um penduricalho. Ou é o nome Yal, ou é alguns amigos meus que são adventistas que acham que tem que se agarrar no sábado. Eu sou adventista, mas eu não acredito nisso não, viu? Tem muita gente que tem que se agarrar no sábado, não como carne de porco, senão não vai ser salvo. Nada disso. Salvação é inteiramente pela graça de Deus. Só dar uma adendo aqui a a tua fala, Otto. O meu professor falou isso que você falou também. Ele trouxe a história de Sócrates, a questão de Sócrates. Quantos livros tem para atestar a existência de Sócrates? Agora, quantos livros tem para atestar a veracidade das escrituras? Quantas cópias existem? Então, ele usou justamente essa questão. Mais de 5.500 fontes. Ele usou justamente essa sua argumentação para me mostrar que existe uma credibilidade para com a Bíblia por causa dessa quantidade de referências históricas falando sobre a Bíblia. Mais do que Sócrates, ele usou até uma outra pessoa também, que eu me esqueci. Quantos livros tem para atestar a existência de fulano e tal? Até uma parte boa, Pedrosa, até uma parte boa que o reverendo falou aqui, ó, é bom, é maravilhoso estar do lado de gente tão sábio e nobre igual o reverendo, igual vocês aqui. Não é, eu tô acostumado a lidar com Chiquinho, é difícil essas coisas. O reverendo disse assim, ó, dá para saber, como é que você sabe que os evangelhos têm interpolações? Porque tem manuscritos que dá para entender que tem interpolações. Olha, como quem quiser, me perdoe aqui, Otto, eu aconselho aqui, tem o Wilbur Pilkering, que para mim é a maior autoridade em Novo Testamento, né? Vivo. Ele tem cerca de 12 vídeos no YouTube aqui na plataforma. Só botar aí, Wilbur Pilkering. E ele vai falar tudo isso. Inclusive, ele trabalha com documentos. Ele vai mostrando onde existe locais que o copista passou por cima do texto e colocou tudo. Tanto que, ao chegar nos Estados Unidos, ele é filho de missionários americanos, só que ele nasceu em São Paulo, os pais estavam indo para o Chile, parece para o Peru, e depois, com 17 anos, ele foi para os Estados Unidos para estudar teologia, fazer o seminário. No segundo ano, ele já estava perdendo a fé. Foi quando um colega dele do terceiro ano apresentou o Códice Bizantino. Aí ele começou a estudar, então é a maior autoridade. O que eu quero dizer é o seguinte, a existência do Jesus histórico, para mim, é incontestável, como também é incontestável, tá? Agora, claro que tem gente que não acredita, que diz que foi invenção romana, não tem nada a ver com isso. Quem não quer acreditar, que não acredite. Agora, a questão é você defender um texto bíblico que você nem sabe se aquilo ali é aquilo ali, porque eu não preciso ficar discutindo isso. É isso que eu quero dizer. Porque, por exemplo, o cara pega lá um texto de uma forma bastante rasa aqui. A Bíblia diz que quem ganha almas sábio é. A Bíblia não diz isso. Ah, mas está escrito aqui, está traduzido errado. A tradução literal é quem faz amigos sábio é. Até porque o conceito de alma no Antigo Testamento de salvação não existia. Então, esse pessoal pegou a mania de ganhar almas para Jesus. Isso não existe, gente. Ninguém ganha alma para Jesus. Ninguém ganha almas para Jesus. E isso gera um antropocentrismo, um egocentrismo tão grande. Eu ganhei tantas almas para Jesus. Parabéns, hein? John Finney foi que inventou isso, Rafiner. Está podendo. Né? Ninguém ganha almas para Jesus. Né? O Senhor disse, ninguém vem a mim sem que o Pai me envie. E aqueles que meu Pai me enviar, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, não é do querer, de você querer
embora eu tenha uma tese sobre isso aí, tá? Mas ninguém ganha almas para Jesus. Então, é por aí. Então, Otto, o que eu quero dizer com isso é que muita gente se perde por tentar desvendar mistérios dentro da Bíblia e acabam se confundindo com teses, com teorias, com estudos diferentes. É só pegar aquele programa, por exemplo, lá com Heber Coccarelli, dos debates. Como é o nome daquele programa? Vejam só. Vejam só. Vejam só. Eu tô com medo de falar vejam só, mas porque eu não lembro desse moço, o nome desse moço. Heber Coccarelli. Aí você pega um Marco Granconato, cara extremamente entendido, monergista. Aí você pega um Carlos Augusto Vailate, outro catedrático em teologia, hebraísta, perito em grego, hebraico, com visões diferentes. Aí, inclusive, perguntou assim, o Carlos Augusto Vailate perguntou para o Marco Granconato, por que você acredita na predestinação? Aí o Marco Granconato falou, porque eu tenho Bíblia lá em casa e eu leio. Reverendo, vou mostrar só uma coisinha. Viu, Otto? Só um adendo aqui. Eu tenho uma referência na crítica textual, é o Wilson Parossi. Eu tenho ele Wilson Parossi. Isso, viu? Eu também, eu tenho do Wilson Parossi, tem um livro dele, estudei bastante com ele isso aí. É um teólogo adventista, e eu tenho uma referência, ele na crítica textual, ele para mim é uma referência. No Brasil, o Wilson Parossi é a pessoa que entende sobre crítica textual. Eu queria deixar para vocês aqui, eu sou um estudioso da história, principalmente da história no lado da religião, vocês sabem disso, mas eu também gosto de zoeira. Eu leio livros de quem não acredita nas coisas que eu acredito. Aqui, ó. Bart Ehrman. Jesus existiu ou não existiu? Bart Ehrman tem aqui no seu livro, no capítulo... Aliás, na página 144. E o Wilson Parossi fala dele, viu? O Wilson Parossi fala dele. Tem um vídeo do Wilson Parossi falando dele. Tem. Porque tem, inclusive, o professor do Bart Ehrman. Bart Ehrman seguiu por um caminho totalmente diferente do professor agnóstico, agnosticismo. Sim, ele seguiu um caminho diferente. Mas o Bart Ehrman segue ainda os princípios e ele é honesto, mesmo sendo agnóstico. A opção do Bart Ehrman aqui, ó. Página 144. Minha opinião é que Jesus realmente existiu. Daí o que eles falam, o que ele tem de divergência comigo, com vocês, é que Jesus não é o Salvador. Lógico, não tem problema com isso. Ele não era a pessoa que a maioria dos cristãos acredita hoje. Daí ele fala, nesse capítulo, que ele fala assim, portanto, quero reforçar o argumento de que não importa o que mais se diga sobre Jesus. É possível afirmar com alto grau de certeza que ele foi uma figura histórica. E aí ele vai descrever, lógico, nesse capítulo específico aqui que ele fala, qual o capítulo desse livro que ele fala assim, 2 dados cruciais sobre a historicidade de Jesus. Então, uma pessoa que é um estudioso da área do Novo Testamento, que não é cristão, meus amigos, e diz que sim, Jesus é uma figura histórica. Eu entendo as outras pessoas que dizem que não, que é uma criação romana e tudo mais. Eu entendo. Todos nós temos o direito a fazer isso. Mas a gente também tem que pesquisar com pessoas sérias. O próprio Bart Ehrman fala assim, eu detesto encontrar pessoas que estão aferradas na decisão. Não, é isso e acabou. Ele fala aqui a respeito. Jesus não é uma figura histórica, ele fala. Eu não gosto desse tipo de gente. Também como eu não gosto do tipo de gente que fala Jesus é a figura histórica, pronto, acabou. Não, tem que apresentar os argumentos dos dois lados. E às vezes, muitas vezes, os argumentos contrários à historicidade de Jesus, eles mais parecem uma construção de uma ideia assim mais que fantasiosa do que o que a história propõe. Inclusive, os ambientes onde Jesus vai e tal, eu não vou falar sobre esse assunto, mas eu sou um ferrenho defensor da historicidade de Jesus, sempre estudei esses documentos, livros. O Bart Ehrman mesmo, eu tenho, acho que todos os livros dele que foram publicados em português. Seja como Jesus se tornou Deus, o que Jesus disse, o que Jesus não disse, né?
Porque o importante é nós sabermos a razão da esperança que há em nós. O reverendo falou, salvação é, pronto, acabou isso aí. E você não se preocupe em ficar aí buscando esses Romilsons da vida, nem Chicos, e nem Nadires, e nem toda essa galeres que eles gostam, né? Não faça isso, meu amigo. Vai pelo arroz com feijão, né? Ouça a sabedoria. Nós temos 2000 anos de história, e um pouquinho mais, né? Para quem quiser, 2023 anos, para aqueles que gostam dessa data específica, né? Mas nós temos tudo isso. As pessoas que vieram, não podemos hoje agir como revolucionários que destroem. Imagine, pense bem, é como se a gente tivesse uma grande biblioteca de conhecimento a respeito de Deus e entrasse lá e tacasse fogo em tudo. E saísse de lá falando, não, tá tudo errado que eles falaram lá atrás e a gente não quer nem saber. Não, vamos discutir com o que está lá atrás, porque esses também já pesquisaram, já estudaram, para a gente tirar conclusões nossas também. Mas a questão é que o que eu sempre chamo a atenção é que nem todo mundo tem estrutura, tem digamos assim, os pressupostos. Nem todo mundo tem, gente, para poder entrar nesse campo, nessa seara da discussão, do debate teológico. Nem todo mundo tem. E quando você vem a público, é por isso que quando eu digo, se vocês querem saber, inclusive a minha opinião, pronto, eu tenho cursos que eu posso falar para vocês em off e passar as vertentes, mas eu não arrisco trazer uma tese, uma teoria, uma interpretação aberta, porque eu sei que o grupo que me assiste é heterogêneo. Então, nem todo mundo vai assimilar, nem todo mundo vai entender, e muitas vezes a pessoa deturpa aquilo que você está falando, entende de forma equivocada, e eu prefiro não arriscar. Então, assim, se você sente, tem potencial para isso, digamos, e deseja, aí você tem que, como o professor Otto está aqui, os que estão dividindo a bancada comigo, você tem que fazer o quê? Gente, desculpa eu ficar olhando para baixo, porque eu ficar olhando aqui, eu estou olhando para a câmera, a webcam, e para eu olhar para vocês, eu tenho que olhar assim, né? Eu fico meio desajeitado olhando para a câmera aqui. Então, assim, para que você monte, pelo menos, tenha uma ideia, você tem que estudar, beber em várias fontes, você tem que ter o equilíbrio suficiente para não se deixar levar e nem tomar atitudes com base naquilo que você lê. Tem gente que vai, o Romilson aí nesse vídeo, ele recorre à Wikipédia, que é uma fonte não segura. Não segura a Wikipédia. Então, se você vai ler, e, por exemplo, quando você vai pesquisar qualquer assunto no Google, você pesquisa, está lá, 53.622 resultados. A pessoa pega o primeiro da lista, lê e acha que é aquilo. A pessoa não vai ler teses, não vai ler dissertações, não vai ler livros, inclusive paradidáticos sobre o assunto, para entender se aquilo se deu daquela forma. Aí a pessoa pega o primeiro livro, lê e acha que aqui fulano disse isso. Sim, quem foi que fulano que disse? E a tradução do nome Jesus, ele trouxe do Google. A tradução do nome Jesus, e ele trouxe do Google. Tem um vídeo dele falando isso. Esse sarapatel de matemática dele aí também, que ele faz com as contas dele, tá aqui, cadê ele aqui? Ó? E aí, cadê? Cadê o Reiner, Ricardo? Tamo aí. Tô aqui na expectativa. Já vi uma vez, reverendo, uma pessoa dizendo que Jesus é um mito copiado dos egípcios e usando um livro para falar disso, de uma pessoa que é um guru. O cara não é especialista em mitologia. O cara que escreveu o livro não é especialista em mitologia egípcia, mas o cara era um guru. Daí complica tudo. Eu respeito, por exemplo, eu tenho um alemão, esqueci o nome dele agora, que escreveu Jesus viveu na Índia, né? E ele diz que Jesus é um alemão, que Jesus morreu com cerca de 90 anos na Índia e que tem um túmulo dele lá na Índia. Gente, a pessoa diz,
Não tem nada a ver com isso. O Caio Fábio também fala disso, que Jesus, um período, viveu na Índia. Eu já escutei isso da boca do Caio Fábio. E que não morreu, esse alemão disse que Jesus não morreu crucificado, que, na verdade, ele morreu com mais de 90 anos na Índia. Enfim, cada um, quem tem boca, fala o que quer. Né? Deu um golpe. Ei, galera, vocês estão acreditando num golpe. Jesus deu um golpe, vocês estão Gente, aí está hoje. faltando 21 minutos aqui pelo horário, quer dizer, faltando 19 minutos, né? Para o arrebatamento aí do Romilson, hein? Eu quero ir, reverendo. Por favor, me leve. Estamos na contagem regressiva. Eu tenho analisado também, amados, um grande problema que, dentro aí de tudo que vocês estão falando, né? Nós temos um grande problema no nosso meio, que é o quê? As pessoas, elas dão ouvido a todo tipo de folclore evangélico, né? Você vê pessoas, né, que acreditam em doutrinas humanas e têm elas aí como, de fato, uma última revelação, uma revelação aí vinda direto do céu, né, dada aí pelo Espírito Santo para uma liderança. Esse suposto, esse pseudo-líder, ele vai trabalhar, né, na mente das pessoas, começa ali, né, começa com a verdade, fala uma coisa certinha, faz uma coisa legal ali, fala, né, uma coisa legal ali, verdadeira, as pessoas dão crédito, na verdade, as pessoas dão crédito no primeiro momento, tem ali a sua confiança sequestrada, né, por esse líder, e após isso, né, já ali carismaticamente comprado, né, a pessoa ela vai dar ouvidos a outras coisas que esse suposto líder tem a dizer. E ali na próxima, vamos dizer, no próximo discurso, ele pode vir com sofismas, por exemplo, e enganar, né, os incautos, enganar as pessoas. Olha para você ver o negócio, gente. O que você tem de gente, é o tal da pesquisa no Google. O que você tem de pessoas que elas matam e morrem para defender uma ideia que elas ouviram alguém falar, elas mesmas não têm ali, não tem como dar uma prova ali da base, fazer uma sustentação daquilo que elas supostamente aprenderam, entenderam ou conhecem, né? Então, muitas pessoas matam e até morrem por causa de uma ideia, por causa de um líder, por causa de uma filosofia, por causa de uma doutrina e tudo mais. E nós aqui, nós temos visto isso, nós temos combatido isso, nós temos visto o quão danoso, né, esse tipo de situação, né, ele tem causado prejuízos aí enormes, né, no nosso meio, e pessoas que vão ouvir aquilo que a gente tem para dizer, né, lógico, ninguém é obrigado a concordar comigo ou contigo, isso é evidente. Mas vem o seguinte, veja só, se você não concorda comigo, logo você tem uma réplica, né? Logo você deve ter algo para me combater, me refutar, já que você não está concordando. Mas o problema é que muitas pessoas, elas vão refutar com base, né, em uma repetição, né, em uma decoreba, em uma ladainha que ouviram por aí, né, de um folclore, né, uma mitologia, né, gospel, né, que eles usam para poder querer te refutar e mostrar que você está errado. Meu irmão, é muito complicado, meu irmão, é muito complicado. Essa questão de escatologia, tá? Reverendo, vou até olhar com você aí um curso aí. A questão de escatologia. Eu andei conversando com amados irmãos, né, irmãos
conheço já tem muito tempo, né? Desde quando eu conheci o canal do Pedrosa. E lá foi passado ali, um irmão abençoado foi passar para a gente a questão do preterismo parcial, tá certo? Só que aí tem o seguinte, eu decidi, falei assim, não, então tá, se existe essa vertente, eu vou estudar, vou compreender essa vertente com base no quê? Eu e a Escritura, eu e a Bíblia. Porque se eu for parar para dar ouvidos à explicação de quem está ali no propósito de defender essa ideia, logo eu vou deixar me convencer pela ideia já pronta de alguém que está vindo me ensinar. Tá entendendo? Que está vindo até então, vamos colocar assim, né? Desconstruir, não estou falando que é de propósito, né? Mas acaba sendo isso. Ele está vindo para desconstruir aquilo que eu já compreendo como relevantemente bíblico. Entendeu? Então, por exemplo, nós temos esse problema de a falta de entendimento ou a falta de percepção de quando o texto ele está sendo... eu estou lendo ali, vem cá, isso que está sendo dito aqui é literal ou é simbólico? Tá certo? Aí as pessoas, muitas vezes, para defender a sua tese, eles vão modificar, né? Eles vão transformar o que é simbólico para literal, o que é literal para simbólico. Aí esse texto aqui, ele encaixa nessa ideia aqui como simbólico, mas se tem esse texto aqui que ele vai desconstruir, não, então já não é simbólico, já é literal. Meu irmão, então é muito complicado a gente dar ouvidos, entendeu? Para todo tipo de explicação, de entendimento. Eu penso que é melhor, né, nesse campo teológico, acho que cada um ter as suas referências e cada um estudar aquilo no qual propõe no seu coração. E é claro, igual o Hafner falou, o importante, meu querido irmão, é que no final das contas, eu e você e eu estejamos com o Senhor nos ares, né? É isso que importa. O resto, aqui a gente se vira. Amém? Eu acho que aqui, deixa eu só perguntar uma coisa para o Pedrosa. O Hafner sabe, o Otton sabe, o Renner sabe. Pedrosa, você sabia que a minha visão escatológica é preterista? Não. Não? Não, sabia não. Sabendo agora. A minha visão escatológica é preterista. Mas o teu preterismo, eu estudei o preterismo, veja só, eu não sabia que a sua visão era preterista, mas eu estudei preterismo parcial e preterismo completo. Inclusive, eu tenho vários livros de vários autores em PDF falando sobre preterismo parcial e preterismo completo. Tá entendendo? O parcial ainda dá uma amenizada nessa questão dos cumprimentos das profecias. O parcial ainda tem mais uma pegada também futurística, mas o preterismo completo não. O preterismo completo acabou-se, morreu, e a gente... Estamos lá. Aí eu quero saber em que vertente você está, se é parcial ou se é eu acredito, o meu entendimento é de um preterismo completo. Completo? Você acha que já consumou tudo? Consumado. A parte escatológica eu entendo dessa maneira. Escatologia consumada. Mas um detalhe. Ninguém aqui, eu assisto o Renner testemunho. Eu já assisti várias lives do Renner tratando de escatologia com uma visão diferente da minha. Eu nunca refuto. Eu nunca questiono. O Renner está aí. O pastor Carlos faz live. Eu assim, o que eu aprendi com o tempo? Principalmente de escatologia. Escatologia é algo que não adianta eu discutir. É igual quando os judeus discutiam a genealogia. Não chega em lugar nenhum. Então, eu nunca faço um vídeo
eu nunca faço um vídeo refutando nada de escatologia ou falando, é assim, assim, assado, porque a gente cai nisso daqui. Tem várias visões, várias vertentes. Dentro da própria escatologia consumada, os preteristas em si, vários, tem muitos pontos que eles se discordam. Tem isso dentro não, mas isso é assim, o outro é assado, isso se cumpriu nesse ponto, o outro não se cumpriu, o outro se cumpriu para outro propósito. Então, mas a minha visão é essa, Pedrosa. E eu não sou. O Hafner sabia, Hafner? Eu tinha comentado com você, né, Hafner? Eu acho que sim, eu creio que sim. É aquilo que eu digo, gente. Eu não discuto mais, até porque foi falado, não sei se foi por Pedrosa, acho que foi Pedrosa, falou da patrística, né? A época dos pais da igreja, quando você tem a igreja primitiva e depois você tem ali o primeiro século, e depois, quando você vem ali século 2, 3 e 4, vem os pais da igreja, muita coisa, o docetismo, que inclusive levou gente para a fogueira, e a questão do próprio concílio de Nicéia, lá já mais à frente, aproximadamente no ano 235, em que você tem ali aquela discussão. Primeiro você tem a questão dos evangelhos, que seriam considerados inspirados ou não, e você depois tem uma discussão, um debate sobre a pessoa do Espírito Santo, depois sobre a divindade de Jesus. Então, gente, o debate teológico, ele vem, o próprio Santo Agostinho com Pelágio ali discutindo a questão. Pelágio dizia que o homem nasce bom e peca por imitação. Já Agostinho dizia que não, que todos pecaram, como está escrito, e destituídos. Enfim, ele já defendia a queda da humanidade em Adão. Então, essas discussões que levou muita gente à fogueira, inclusive, mesmo já na época da patrística ali, muita gente foi queimada, e, enfim, porque discordava. Hoje não, está livremente, você diz que é preterista, diz que é ateu, diz que é... E aí não dá em nada, né? Fica por isso mesmo. Mas é aquilo, é um campo movediço, né? Uma areia movediça, você ir muito além. Então, eu respeito o posicionamento de cada um. Eu também, respeito posicionamentos. Até porque as minhas convicções de hoje não são as mesmas de antes. Eu já fui muito radical, cheguei a um ponto no meu início na fé de quase entrar no fanatismo. Também. Né? E hoje eu estou completamente light e diet, e o que é que quer botar mais, com relação a muitas questões, porque hoje eu traduzo tudo em duas coisas, três coisas: o amor de Deus, a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Essas três coisas. O amor incondicional do Senhor para comigo, para com vocês, incondicional, ele nos amou primeiro. Depois, a graça dele, quando ele nos dá o que não merecemos, e a misericórdia dele, que não nos dá o que nós merecemos. Eu trabalho nessas três linhas. O restante serve para conversarmos, falarmos, discutirmos, a depender do ambiente e a depender, claro, do nível de conhecimento do grupo onde você está inserido. Porque não adianta eu discutir certas coisas com pessoas que não se debruçaram para estudar o assunto. Então, é mesmo que nada, né? E nós estamos aqui, para quem está chegando na live e não está entendendo nada, aguardando o arrebatamento de Romilson Ferreira. Então, estamos aqui começando o bate-papo, né, aberto aqui. Faltam aí 6 minutos, pelo meu reloginho aqui, 6 minutos para o arrebatamento do Romilson, né? Então, percebam que aqui a bancada... Agora, Pedrosa, agora em cima da hora não adianta, não. Pedrosa daqui a pouco vai se ajoelhar. Em cima da hora não adianta, não. Pedir perdão, vai se benzer. Não adianta tá? Também o Otto ficar fazendo essa carinha aí de santo que vai subir, que você arrumou treta com o Chico lá, Chico da Federal. Mas eu tirei o bigodinho e agora estou na graça de Deus. A Nadir falou que tem quem tem cara do Zacarias também não vai, não. Não vai. Foi mesmo. Eu vivo pela graça. Oi, reverendo.
Pera lá. Já que vocês estão falando de Nadir, olha ela aí. Vocês são miseráveis, Terra Seca. O que o senhor me disse é muito diferente do que tu tá me rebatendo aí. Terra Seca, cobra venenosa, urubu-pungá, gavião cruel, cego de guia, prevaricadores infames. Aí. Uma fez esse deusa, meme uma foi eu. louca, uma feiticeira. Ela é demais. E Foi eu esse que aqui, fiz esse meme aí. ó, e esse aqui provavelmente também vai no arrebatamento aí do Romilson. Escutem aí. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Os olhos mais secos que o deserto do Atacama. Esse. Não cai uma lágrima. Esse é terrível. Eu vou mandar um vídeo pra tu, Rafner, se depois tu puder e tu bota aí. É, O homem que nadou quase todos os 7 mares. É um vídeo do... Com 300 tubarões atrás dele. E ele montado em cima de uma lula. Olha, eu vou mandar coisa um vídeo incrível. do Chico da Federal. Será que vai dar... A gente vai ser preso, hein? vixe. Eu vou. É ele o Chico- que buscar. Será que o Chico da Federal vai mandar prender a gente? Rapaz, Chico da Federal é... Deixa eu pesado, abrir ele viu? aqui. Você Mandar tá no teu WhatsApp. inigrigando ele. Cuidado Oi? com Aí, Pedrosa, ele não vai deixar você subir aí no arrebatamento do Romilson. Ele vai lhe algemar, você vai ficar aí. Chico da Federal. Eu vi, o distintivo veio num saco de bala dele. Chico da Federal. Ai, ai. Eu vou- Mas ele justificou a questão, que ele disse que ele fez um curso com o pessoal da Polícia Federal, ele achou que ele tinha virado Polícia Federal. No final falaram, ó, é federal esse curso, viu? Ele falou, opa, sou Polícia Federal aposentado. Eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu vejo aquele homem muita dissimulação. Aquele homem, ele não é tão analfabeto funcional assim não, tá? Aquilo ali é bode. Aquilo ali, eu tô falando abertamente. Desculpa, viu, Rafa, não tá falando aqui no seu canal. Não, Até esqueci, desculpa. Mas já Não, falei, né? Não, Mas já falei. Aquilo ali é dissimulado. E o que é dele tá guardado. Eu vou começar a bater nele. Só cruzado colocado. Eu vou começar a bater nele. Porque é uma coisa que, de fato, o Rafner falou há muito tempo. Né? Muito tempo ele falou e eu não esqueci isso mais. A plataforma veio para dar voz e vez a todos, inclusive aos idiotas, né? E tá aí, nós estamos vendo aí os efeitos, né, desse benefício que a plataforma tem dado aí a todos, né? Eu vou ficar calado aqui, Gente, é o seguinte, ó, aqui para mim está faltando menos de um minuto, eu vou botar, fica todo mundo aí que eu vou botar a contagem regressiva, e se depois da contagem regressiva nós ainda estivermos aqui e vocês aí no chat, é porque não teve arrebatamento do Romilson, viu? Ou teve e alguém vai sumir daqui, né? Pelo menos o Otto que está caracterizado Me aí. leve, por favor, não me deixe. Então, eu vou soltar aqui a contagem regressiva, vamos ver. Se a gente não sumir, é porque a gente ficou, né? Vamos lá. O Renner se foi, hein? O Renner que Renner se subiu. foi. O Renner se foi, o Otto também. Cadê o Otto?
O pessoal, moderadores aí, quem foi que sumiu do chat aí, gente? Alguém Ficou sumiu só- aí do chat? Rapaz, ficou só fiquei, eu. bom, ainda tem mais Ricardo, tempo por aqui. Ficou Nilza o Reiner Barbosa. sumiu, rapaz. Mandaram o Otto de volta, ó. Mandaram o Otto de volta. Amanhã eu vou estar fazendo a Tentei, minha me live. devolveram. Ricardo tá sumindo, olha lá. Ó. Ricardo tá sumindo. Acredite, só para a gente ter uma noção aqui, acredite, amanhã Tchau, não, né? pessoal, Hoje, tô indo. Ricardo tá Hoje. sumindo. viu? Rapaz. Hoje, acredite, vai ter gente lá no canal do Romilson. Se ele não fizer um vídeo de hoje para amanhã, tentando novamente explicar o inexplicável, vai ter gente que vai dar ouvidos a ele. Acredite nisso. Vai. Tantas vezes aconteceu no passado, nessas 7 vezes que ele já errou, vai ter gente nos comentários do vídeo que ele vai fazer, dizendo, Romilson, nada aconteceu, mas a gente acredita em você. Pastora Nadir Já tô mandou... sentindo o poder aqui, Pedrosa. Pastora Eu tô Nadir vendo a mandou... glória em você aí, ó. Pastora Nadir mandou o Otto de volta e Chico da Federal mandou o Reiner de volta. A pastora Adir falou que não adianta na última hora se vestir igual o Zé Bonitinho. E nem pegar o uniforme de pipoqueiro. Ela falou que não dá certo. Já tô indo, Renner. Olha o poder aí, ó. Aí, ó. A unção azul. Finalmente, Não é azul, não, é violeta, né? Sei lá. Impressionantemente, 3 celular descarregou. Pronto, gente, é o seguinte, eu coloquei aí na descrição, eu botei na descrição, já está na descrição, depois quem quiser atualiza os links de todos os canais aqui, do Ricardo, do Pedrosa, do Pastor Reiner e do Otto Borges, professor Otto, todos os links já estão na descrição, tá bom? Pedrosa, é contigo. Pronto. Tomando carona no que o Ricardo falou, mais uma vez o Romilson falhou, e hoje eu vou estar fazendo um vídeo relacionado, mais um vídeo como outros tantos, pedindo explicações ao Romilson e o seu público. Público esse que algumas vezes veio nos meus vídeos me criticar pelo meu posicionamento contra o Romilson. Mas isso serve para mostrar, você seguidor cego do Romilson, isso serve para mostrar você a falácia que é o Romilson e toda a sua turma. Tá certo? Então, hoje, nós estaremos fazendo um vídeo, né? Daqui a pouco nós estaremos fazendo um vídeo falando sobre isso também. Quero agradecer ao Rafner, a todos aqui na mesa, por essa oportunidade de estar aqui debatendo sobre este assunto. Você que ainda não é inscrito aí no canal Apenas a Verdade, do Presbítero Pedrosa, inclusive, viu, Ricardo? O Ricardo estava lá no nosso canal, a Universal, ela me deu um strike, derrubou 3 vídeos meus, o Macedo e a sua turma lá, derrubaram 3 vídeos meus, mas a gente recorreu lá, viu, dos vídeos que a gente fez, e a gente não vai parar de fazer a nossa apologética. Porque o canal Apenas a Verdade consiste nisso, é apologética, na defesa do Evangelho, contra inovações, modismos, heresias e hereges. Se você é um apologeta também, vá lá, nos dê uma força, tá certo? Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe os nossos vídeos. Vejam eles. Eu acredito que vai ter um vídeo lá que vai servir para a sua edificação espiritual. Amém? Deus abençoe a todos. Cante! Boa, boa. Tá bom, pessoal. Muito obrigado a vocês que ficaram até o momento aqui na nossa live, né? Quem chegou no começo, no início, quem chegou depois, quem está assistindo, assistiu no gravado, quem está chegando agora, depois volta aí a timeline, se quiser assistir do início, então assiste depois aí no gravado, tá bom? Muito obrigado mesmo. Os meninos aí, companheiros aqui, eu falo com vocês aqui um pouquinho em off, rapidamente. No mais, pessoal, muito obrigado mesmo. Depois da vinheta eu falo com vocês, pessoal, viu? Ricardo, Pedrosa, Otto Borges e com Reiner, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima.